Vamos já então abrir o nosso texto, Atos, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 18 ao 28. Atos, capítulo 18. Versículos 18 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou a Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo que eles ficassem mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Pai, nessa noite nós queremos pedir a Tua graça, pedir mais uma vez, Senhor, que o Senhor rasgue os nossos corações, a nossa mente, para entender da Tua palavra e não só entendê-la, mas aplicar, ó Pai. E que isso parta primeiramente da minha vida e assim da dos meus irmãos. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje se você anota, se você toma nota aí, o tema da nossa mensagem de hoje é o Deus que levanta obreiros para a sua missão através do discipulado. O Deus que levanta obreiros para a sua missão através do discipulado. E falar em discipulado, quem aqui já brincou de uma brincadeira chamada Siga o Mestre? Levanta a mão aí. Só para a gente ver a sua idade. Siga o mestre. Não quis levantar a mão, Mirna? Siga o mestre. Todo mundo acho que já brincou dessa brincadeira, né? E a brincadeira, para quem não lembra, constituía em imitar quem estava à frente do jogo, né? E quem errasse na imitação ficava de fora. Era excluído da brincadeira. E quem conseguisse imitar até o fim e ficasse por último, venceria e seria o quê? O próprio mestre. Você nunca ganhou, né, Renato? Siga o mestre, né? Mas isso era uma brincadeira nossa de criança. E aí, ao crescermos e escutarmos do Evangelho, a gente não entra na brincadeira. A gente é chamado, privilegiado para um verdadeiro siga o mestre. Não esse mestre das nossas brincadeiras, mas o verdadeiro, o legítimo, o que fez os céus e a terra, o poderoso, o leão, o salvador, o servo sofredor, a luz do mundo, o Filho de Deus. Nós estamos aqui e fomos chamados para participar do Siga o Mestre. Como diz um teólogo famoso dos nossos dias, não um mero mortal esse mestre, mas o Criador de tudo que existe e morreu dando a sua vida pelos seus. E Paulo entendeu esse chamado, entendeu as implicações de imitar e fazer igual ao seu mestre.
O mestre que convocou e instruiu os seus discípulos, como relata em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, no 6, versículo 12 a 19. Jesus caminha com seus discípulos em várias situações. Os alertas dos sofrimentos e perseguições, lembra? João capítulo 15, versículo 20, nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Siga o mestre. Caminhou com eles, passando por diversas situações. Por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade. Lucas 8, 22 a 25. E por último, na fase desse treinamento de siga o mestre, ele comissiona e envia também aqueles a quem os deseja seguir a uma importante missão, que encontra-se em Mateus capítulo 28, 19 e 20, que é o ide e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pergunta, pastor, e Paulo? Se perdeu? É exatamente onde eu quero chegar. É exatamente onde eu quero abordar com vocês hoje, acerca da importância de ser um discípulo de Jesus e aplicar isso na vida prática. Veja que Paulo, na sua caminhada ao pregar o Evangelho, ele vem seguindo e aplicando isso. A gente tem aprendido isso. Todo o livro de Atos, principalmente desde quando ele cai do cavalo no capítulo 9. E até aqui, até o 18, ele tem se mostrado um fiel imitador de Cristo, de sua obra e de seus mandamentos. Foi chamado, atendeu o chamado, começou a pregar, é perseguido e muito perseguido, comissiona trabalhadores, os prepara segundo os ensinos do grande mestre e os envia. E assim a roda do evangelho e do verdadeiro discipulado gira. A gente lembra que no episódio anterior, explanado pelo pastor Wesley, é de, mais uma vez, encorajamento da parte de Deus. Um Deus que encoraja os seus. Lembram disso? Mensagem extraordinária da semana passada. Que vai ter momentos que a gente não precisa falar, o Senhor falará por nós. O Senhor nos encoraja. É um Senhor que luta por nós, é um Senhor que guerreia por nós, é um mestre verdadeiro que luta pelos aqueles que são seus, que encoraja os seus, que fala avance, e vai ter momento que ele fala pare, não precisa você falar nada que eu falarei por você. Não tinha como a gente esquecer da mensagem da semana passada. Encorajamento da parte de Deus, fortalecendo a minha e a sua vida. E aí nós vemos também, do primeiro versículo até o 17, um comissionamento e discipulado de Priscila e Áquila no versículo 2 e 3, a pregação na sinagoga no versículo 4, a rejeição da pregação no verso 6, a acolhida na casa de Tício justo no verso 7, conversões, dentre elas o do chefe da sinagoga, Crispo, no versículo 8, encorajamento nos versículos 9 e 10 e perseguição nos versículos 12 a 17. Quer ver algo interessante dentro disso? Sóstenes. Se você olhar o versículo 17, Sóstenes, porque Galho rejeita a ação de Sóstenes contra Paulo, o que acontece com Sóstenes? Ele é espancado. E sabe o que é interessante? Se você der um pulinho em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, você vai ver quem Paulo sauda. Saúda? Eu nunca lembro como que é. Sóstenes. E o interessante é que após ser espancado, ele se converte. Mais um opositor que teve um encontro com Cristo. Parece um filme repetido para vocês? Um cara que queria ser oposição ao evangelho de Cristo, não caiu do cavalo. Cair do cavalo dói. Você já caiu do cavalo? Eu já. Eu já. Você já caiu na Bahia, é só em Itabaiana que acontece isso, e em Capim Grosso não. Ele é espancado, e após ser espancado, o que acontece? Ele se converte. Parece um filme repetido, e esse cara é saudado por Paulo, quando ele via a carta aos Coríntios. Sóstenes, aquele mesmo,
que havia se levantado contra o evangelho, havia se levantado contra Paulo, havia sido espancado, agora é um discípulo do grande mestre. Esses acontecimentos nos prepara para chegar no trecho de hoje, na nossa mensagem. Alguns aí gostam de falar perícope, trecho da mensagem, que Lucas continua a relatar os acontecimentos após esses fatos, após esse espancamento de Sóstenes ali na saída não, né? Ali dentro da sinagoga, ali dentro do tribunal, pelos seus próprios amigos. E aí nós vamos ver as características hoje que um discípulo precisa ter para imitar com afinco o seu mestre. Isso vai, esse pano de fundo vai ajudar nós a entender a importância de um discipulado e do segmento de um discipulado genuíno na vida de 3 pessoas aqui. Houveram muito mais pessoas vindo até aqui, mas principalmente desses 3 que nós vamos ver, que impactaram aquela região e foram importantes no reino de Cristo, além, é claro, do próprio Paulo. No primeiro momento, a gente consegue ver que o verdadeiro discípulo, ele é um exemplo. O verdadeiro discípulo, ele é um exemplo. E aí nós pegamos do trecho do verso 18 ao 22, quando Paulo permanece em Corinto ali por algum tempo, e daqui a pouco ele se despede dos irmãos e vai embora e leva Priscila e Áquila. Ele raspa a cabeça, e aí eles chegam a Éfeso. Paulo leva com eles ali no primeiro momento, no início da sua jornada, aqueles que estavam em Corinto por causa de um decreto do imperador. Priscila e Áquila haviam saído fugidos de Roma ali por volta de 49 depois de Cristo, por causa do decreto do imperador Cláudio, e eles mudaram para Corinto. E olha a cristocidência, mudam para Corinto. Áquila e Priscila faziam tendas, mesma profissão de Paulo. Enquanto estavam fazendo tendas, quem chega em Corinto? Vimos no capítulo 18, versículo 1, Paulo. E já vimos acerca disso, que eles mantêm uma amizade, e Paulo se hospeda na casa deles. E com isso, com esse período ali, Paulo, ao ir embora de Corinto, ele leva Priscila e Áquila. E o intuito de Paulo, provavelmente, porque a gente precisa lembrar que aqui é o fim da segunda viagem missionária, tá? Provavelmente o intuito de Paulo era ir para onde? Para Antioquia, sua cidade e a igreja que o enviara. Provavelmente esse era o intuito de Paulo. Falar, vou retornar para Antioquia e no caminho nós vamos... eu tenho umas ideias aqui na mente. E nesse trajeto, por que Lucas vai relatar que Paulo raspa a cabeça? E aí a gente vai pegar o cumprimento do voto de Nazireu, que vai falar em Números capítulo 6. Um cara bem conhecido das Escrituras, que não cumpriu esse voto, você vai lembrar, é Sansão. A gente ouve muito falar do voto de Nazireu, principalmente ali com Sansão, principalmente porque ele também não cumpriu. E aí Paulo ele raspa a sua cabeça no caminho, e Priscila e Áquila estavam com ele. A ideia central do voto era a gratidão. Então aqui faz-se muita especulação na história de que seja por diversos motivos que Paulo fez o voto. O argumento mais favorável é que Paulo fez esse voto e cumpre esse voto porque ele teve um livramento ali em Corinto, bem próximo ali. E ele não saiu imediatamente de Corinto. Ele permaneceu ali em Corinto depois que aconteceu aquilo com Sóstenes. Então, deu tempo dele fazer um voto ali. Geralmente esses votos,
nesse sentido, durava-se 1 mês ou 2, tá? E aí acredita-se que é por isso que ele faz esse voto. E além de fazer o voto, ele cumpre o voto, né? Ele agradece a Deus cumprindo esse voto. E isso indiretamente já começa a ensinar aqueles que estão caminhando com ele, através das suas atitudes. Fez-se um voto, cumpra o voto. E a gratidão a Deus. Lembrando que Priscila e Áquila estavam com eles. Sabe por quê? A gente não pode ser somente discípulos de boca, de palavras, mas temos que ser principalmente de ações e de atitudes. Como que as pessoas veem eu e vocês como discípulos de Cristo? Na prática, na ação, em tudo que fazemos, seja da menor coisa até aquela que julgamos maior. Principalmente naquilo que diz respeito ao reino de Deus. Discípulos de Cristo sendo exemplo na prática. Paulo, com o voto ali, ele estava sendo exemplo para Priscila e Áquila, principalmente no temor a Deus. A intenção de Paulo sempre foi alcançar ali a região da Ásia Menor. E, por consequência, era Éfeso essa cidade. Porque Éfeso era a 4ª maior cidade da província romana. Tá? Era ali uma cidade muito importante. Éfeso era uma cidade muito, muito importante. E ele chega lá, acredita-se que ele teve essa facilidade, que a gente consegue ver, de falar na sinagoga, no versículo 23, perdão, no versículo 20, eita Jesus, no versículo 19. No versículo 19, chega a Éfeso, onde Paulo deixa Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Há uma característica de Paulo, que o pessoal, os efésios, os receberam bem, principalmente porque ele chega lá careca. E a maioria do povo de Éfeso, da Ásia Menor ali, era judeu. Então entendia assim, olha, ele está aqui fazendo voto, esse cara chegou careca, já subentendia que ele estava cumprindo o voto, e ele teve boa recepção, ele foi bem aceito. Tanto foi bem aceito, não só a sua pregação, como ele próprio, que o que pediram para ele, fica aqui por mais tempo. Porém, ele recusa. E aí ele usa uma fala que a gente encontra lá na carta de Tiago. Se Deus quiser, um dia eu retorno. Um outro ensinamento, o discípulo não faz as suas próprias vontades, mas faz a vontade do seu mestre. Seria muito legal, muito cômodo, após muitas e diversas pancadas que o apóstolo estava tomando, e a gente vem acompanhando isso, principalmente em Corinto, onde já estavam se levantando contra ele novamente. Agora ele chega ali em Éfeso, é bem recebido na sinagoga, a galera pedindo para ele ficar mais. O ego faz como? Agora eu se consagro. Quem é da linguagem vai entender. Achei meu lugar, eu só estava tomando pancada, o voto deu certo. Agora encontrei um lugar onde vão me querer, onde agora eu sou benquisto, me abraçam, me dão carinho, me dão afeto, ouvem as minhas palavras, não querem me apedrejar. Só que Paulo sabia quem direcionava a sua vida, quem direcionava o seu ministério, a quem ele tinha que imitar e seguir. E não era momento de ficar em Éfeso. Não era momento dele ficar ali. Não era momento dele fazer as suas próprias vontades. Mas era momento dele seguir aquilo que o seu mestre estava falando. Muitas vezes, o lugar mais confortável para nós não é o lugar onde nós devemos ficar. Muitas vezes o lugar mais confortável, aparentemente para nós, onde nos recepcionam bem, onde nos aceitam bem, olha, aqui eu me sinto confortável, não é o lugar para a gente ficar. Deus está falando, está confortável aqui, está legal, mas eu não tenho isso para você. Não agora, pode vazar daqui. Pode ir embora,
Ele poderia falar, mas Senhor, Éfeso, pá, quarta maior cidade, fazia tempo que eu queria chegar aqui. Amigão, deixa a Priscila e Áquila aí que você treinou bem e vai fazer a minha vontade. A gente esquece muitas vezes quem é o dono da nossa vida. A gente esquece quem é o dono do nosso trabalho, quem é o dono dos nossos filhos, quem é o dono do nosso lar, quem é o dono da igreja. É Ele que conduz as nossas vidas. Eu não sei no coração de vocês, mas tudo me remete ao Salmo 127. Rasga meu coração. Se não for o Senhor que edifica, em vão trabalham os construtores. Se não for o Senhor, o sentinela é inútil. Há momentos que é momento de fazer a vontade do Senhor, sair da zona de conforto, sair da nossa zona de conforto e sermos discípulos obedientes à palavra do Senhor. E um discípulo, ele é exemplo na prestação de contas. Agora ele parte de Éfeso, passa por Jerusalém. Alguns especulam que ele passa por Jerusalém, e não deem risada, para queimar o cabelo, porque fazia parte do voto, né? Ele passa ali por Jerusalém bem rápido, porque para cumprir a oferta precisava queimar o cabelo para ser cumprido, quando você fazia o voto fora de Jerusalém, fora ali da cidade onde era o templo. Ele passa rapidamente por Jerusalém, vai para onde? Antioquia. Um bom discípulo, ele é exemplo e ele presta contas. Antioquia é a igreja que o enviara, e como todo bom discípulo, Paulo presta contas ali da sua segunda viagem. Afinal, aquela igreja foi a que enviou Paulo ao campo missionário, atestou Paulo no campo missionário. Vai! Como os bons discípulos de Jesus, devemos ensinar outros, com ações práticas, a seguir a Cristo fielmente, a ter seriedade com as coisas do Senhor e também prestarmos conta. Paulo fica em Antioquia do verão de 52 até a primavera de 53, prestando contas. Um bom discípulo de Cristo, uma pessoa que está sendo discipulada, uma pessoa que está sendo encaminhada, enviada, seja pela igreja, ou se você está caminhando com alguém, você precisa prestar contas. É um ensinamento. Nas Escrituras não tem a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Nas Escrituras não é você que paga os meus boletos. Aí como somos discípulos de Jesus, aí Jesus faz, não sou eu que pago os boletos. Eu morri, o sangue salvou, não vai para o inferno. Eu acho que eu paguei muito mais que um boleto. Porque somos representantes de Cristo. Todas as escrituras, a Escritura vai dizer que nós sim, prestamos contas uns para os outros. Aconselhai-vos mutuamente, confessem os seus pecados uns aos outros, em Tiago vai dizer. E Paulo vai encerrar a sua segunda viagem missionária em Antioquia, prestando contas, relatando tudo. Isso é humildade. Imagina que agora Paulo fala bem assim, olha, eu não preciso ir mais para aquela igreja, prestar conta de nada, porque, afinal de contas, eu sou Paulo de Tarso. Preguei em várias sinagogas, salvei várias pessoas, ressuscitei gente, fiz um monte de coisa. Quem sou eu para prestar contas? Ah, meu filho. Miserável homem que sou. Quem sou eu para prestar contas? Discípulo de Jesus. Se é essa a sua pergunta, está aí a resposta. Discípulos de Jesus prestam contas. Verdadeiros discípulos prestam contas de suas ações, de suas atitudes.
Quer entrar mais a fundo? A partir do momento em que temos rede social e a nossa vida se torna pública, nós temos que prestar conta. Por que só se o pastor colocar, os pastores, colocar algo inadequado é que são cobrados? Por que se a família pastoral coloca algo inadequado, ela é cobrada? A família do presidente, a família do diácono. Essa prestação de contas é para todo e qualquer membro. Todo e qualquer que fala que faz parte do corpo de Cristo. Aqui nessa época, não existia TBT. Não existia Instagram. Não existia Facebook. E essa galera era avisada. Como que é? Lá vem aqueles que fazem barulho. Aqueles que causam tumulto. Viu como a fama, a fofoca corria já naquele tempo? Não precisava nem de rede social. Aquela galera que estava fazendo barulho lá chegou aqui. Nós, eu e vocês, como bons discípulos e exemplo, nós prestamos contas uns aos outros. Jesus prestava contas ao Pai. Jesus poderia muito bem falar bem assim: para que eu vou orar? Para que eu vou me retirar para orar? Para falar com o Pai, para conversar com o Pai. Todos os exemplos vêm do grande mestre. E isso nos ensina muito nos dias de hoje. Um bom discípulo, ele é exemplo e ele presta contas. No segundo momento, o verdadeiro discípulo, ele fortalece os outros. Versículo 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aqui dá-se início à terceira viagem missionária. Como na segunda, visitando e vendo como estavam os irmãos que havia deixado em outras cidades. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa era a região ali da Galácia, da Frígia. E Lucas vai relatar que Paulo passa ali a fim de fortalecer espiritualmente aqueles a quem ele havia discipulado e deixado como líderes naquele local. O verdadeiro discípulo de Jesus cuida e fortalece uns aos outros, não abandona e diz simplesmente vai. Precisamos fortalecer um ao outro espiritualmente. Isso faz parte do reino. É isso que Cristo deixou. É isso que Paulo está ensinando para mim e para você. Paulo passa fortalecendo espiritualmente. Não era simplesmente como um vigia, apontador de erros, que só cobrava como cobradores de impostos fazia com dinheiro, mas só fazia cobrança às suas igrejas, mas ele passou para fortalecer os seus irmãos espiritualmente. Quem é fortalecido por nós espiritualmente nos dias de hoje? Quem conversa conosco, tem vontade de vir para a igreja, participar das programações, está mais ativo na igreja ou tem vontade de fazer um plano da Ozan porque fala, estou morto? Estou morto, desse jeito. Passou aqui para me fortalecer. Alô, é da Ozan? Eu gostaria de fazer um plano. Paulo passa para fortalecer espiritualmente. A gente não pode ter a desculpa de que a gente não consegue mandar mensagem um para o outro. Não dá 5 minutos, a gente vive com o telefone na mão. O verdadeiro discípulo, ele fortalece
uns aos outros. Mutuamente é a palavra. Não somente pastoralmente. Mas você nem mandou mensagem para mim essa semana. Aí eu, como diz o meu amigo Michel, como sou um comedor de farinha, igual vocês, servo de Cristo, também respondo, tu também não mandou para mim? Já sei. É Homem de Ferro e Capitão América. Você tá bonito, hein, Capitão América? A gente não precisa receber mensagem. Saber como que tá a nossa família, se tá doente, se precisa de alguma coisa. Ou mutuamente, não é pastoralmente. É mutuamente. Todos, uns com os outros, uns com os outros. Eu com vocês e vocês comigo. Eu com vocês e vocês comigo. Eu acho que desceu sobre nós ao tomar uma água especial, uma unção especial, que o nosso espírito é sempre forte. É a sopa do Hulk. Eu sempre estou forte. Espiritualmente. Não. A gente aqui, a gente precisa de vocês também. Precisa ser encorajado por vocês. Muitas vezes Paulo estava triste, desanimado e abatido e tinha amigos que os consolava, que os fortalecia espiritualmente. Ele falava, opa, agora eu estou bem. Vou levantar e partir. Fazer o quê? Fortalecer a outros espiritualmente. Manda mensagem um para o outro aí, galera. Só como tá? Como foi a semana? Você está bem? Precisa de uma oração? Não simplesmente para mandar, mas para esperar a resposta. A gente estava na vigília, olha para o lado. Olha para o lado, veja quem está aqui, veja quem está com o semblante caído, começa a prestar atenção. Veja quem não é daqui. A gente falou de pessoas que vêm buscar a cesta, eu vinha conversando com o Fernando. Quando o Fernando vinha aqui com o braço aqui com a cesta, acompanha ele, vai atrás, um carrega a cesta, o outro ora, e já pergunta para a pessoa, como que você está? Me conta da sua história. Porque se deixar só aqui, lógico que vai passar, vai faltar. Vocês já viram num contexto de sítio, quando dois caras, a porteira abre ou quebra, e ele tenta fazer assim já foi, passou um monte. Ele nem não conseguiu pegar todos. Geralmente é quando o galinheiro abria. Abriu o puleiro errado, menino. As galinhas passavam tudo. Eu pegava uma ou outra, mas tinha umas que passavam. É assim que funciona. O verdadeiro discípulo, ele fortalece uns aos outros. Essa é a minha fala desde quando eu cheguei na igreja. Em carreira solo, ninguém vai para lugar nenhum. Precisamos uns dos outros. Jesus constantemente pede aos seus discípulos que não tenham medo, pois Ele está com eles. E não era diferente de Paulo. Quer ver como não era diferente de Paulo? O encorajamento de Paulo sempre era notório e comum no seu ministério. Romanos 8,15, 1 Coríntios 16,13. E um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. Esse texto. Abre comigo, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo sempre estava encorajando aqueles a quem caminhava com ele. Paulo estava sempre dando força àqueles a quem caminhava com ele. Em 2 Timóteo 1,7 ele vai dizer: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de sabedoria. O encorajamento e o fortalecimento espiritual é característica e faz parte de um verdadeiro discípulo de Jesus, encorajando a outros através da palavra. Encoraje a outros, meus irmãos. Seja um encorajador. Seja aquele que encoraja. O terceiro, o verdadeiro discípulo conhece a palavra, passa seu conhecimento a outros e é ensinável. Versículo 24 a 28. O versículo 24 e 25 vai tratar de Apolo. Veja, enquanto isso tudo acontecia, no período do tempo, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, algumas versões trazem eloquente, e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. O verdadeiro discípulo conhece a palavra, passa seu conhecimento a outros e é ensinável. Veja as características de Apolo: homem eloquente, ou seja, ele falava bem. Isso aí era como chover no molhado, porque era característica da escola alexandrina. A retórica, o falar bem, o se expressar bem. Esse era um dos pontos fortes do povo de Alexandria. Do povo ali, Alexandria, que ficava no Egito, era considerado a segunda maior cidade importante da província romana, perdendo somente para Roma. Tinha mais de 1 milhão de judeus lá. Era muita gente, e era característica dos ensinos alexandrinos a eloquência, o falar bem, a retórica, se expressar bem, convencer através do argumento. Eles eram bons argumentadores. Poderoso nas Escrituras era outra característica, ou seja, Apolo conhecia como poucos o Antigo Testamento. Alexandria também era conhecida, por seus intelectuais. Filo era um deles ali, contemporâneo de Jesus. Inclusive em Alexandria, em 200 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento é transcrito para o grego, o qual a gente conhece como a Septuaginta. Ou seja, era uma cidade de gente intelectual. Eu olho e vejo um monte de Alan passeando pela cidade. Era para vocês prestarem atenção em mim. Era instruído no caminho do Senhor. Outra característica de Apolo. Era fervoroso de espírito e ensinava acerca de que Jesus era o Messias que havia de vir. E diz que fazia isso com precisão. Aí vai dizer, porém, ele só conhecia o batismo de João, que é aquele que nós vamos ver lá em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 11. O batismo de arrependimento, que dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E aí batizava com água. E aí ele completava isso. Mas vai vir um que vai batizar, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias, e vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Com o Espírito para a vida e com fogo para ser barbecue no inferno. Se você canta para batizar com fogo, é bom não cantar. Não cante. Pedindo para batizar com fogo é pedir para ser torrado.
Pururucá, como fala na terra da minha esposa, no Paraná. E aí, Apolo só conhecia esse batismo. Alexandria, além dos seus grandes intelectos, também era conhecido como a cidade alegórica. Ou seja, no que diz respeito às Escrituras, principalmente ao Antigo Testamento, Alexandria fazia muitas alegorias. Então, alguns comentaristas dizem que esse trecho que Lucas escreve, que ele só conhecia o batismo de João, é porque provavelmente ele era muito eloquente no Antigo Testamento, mas pelo seu ensino raiz, dali da onde era, de vir com muita alegoria da cidade de Alexandria, ele não conhecia o verdadeiro evangelho, tá? Era esse Apolo que chega em Éfeso. Mas chega como? Eu imagino Apolo chegando acelerado, fervoroso. Vamos falar de Jesus. Jesus, aquele é o Messias, realmente, falando para Éfeso. Aí tem uma galera, uma dupla, falada lá no começo, chamada Priscila e Áquila, que está sentadinho na sinagoga, ouvindo Apolo falar. E Apolo, com certeza, estava convencendo seus ouvintes através da sua mensagem, porque ele era eloquente, a sua retórica era boa. Só que lhe faltava um ensino correto. E é isso que nós vamos ver, a entrada de ação de Priscila e Áquila, na fala dele no verso 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, você pode estar perguntando, pastor, mas ele era fervoroso, fiel nas escrituras, eloquente, falava bem. Ele precisava de um ajuste. O seu entendimento acerca do Cristo era antes de morte e ressurreição. E Priscila e Áquila vai consertar isso. Gente, eu acho essa parte aqui sensacional. Quando eles ensinam, e eu quero destacar Priscila, onde ela exerce um papel fundamental, não só aqui, mas em todo o ministério de Paulo. Lembra? O verdadeiro discípulo conhece a palavra, passa seu conhecimento a outros e é ensinável. Vemos Apolo, conhece a palavra. Agora vemos Priscila e Áquila, passa o seu conhecimento a outros. Das 6 vezes que Paulo menciona Priscila e Áquila em suas cartas, Priscila aparece em 4. Ela é aquele tipo de mulher que discipula e exorta e ensina em particular. Só para vocês entenderem o contexto, a mulher falar, e aí você vai ver isso lá na frente, tá? A mulher falar em público, principalmente nessa cidade, não era bem vista, não era bem aceito, não era levado em consideração. Priscila ouve e Áquila ouvem todo o discurso de Apolo, o chamam para sua casa. Sabe o que é isso? Discipulado é vida na vida. Não dá para discipular aqui, encontrando uma vez só na semana. Falou? Queridão, imagina Apolo. Fala aí, que Jesus... Apolo, o fervoroso que fala ali é que Apolo era assim, aceleradão. Parecido a alguém. Não entendi a risada, João. Vamos ali jantar. Vamos ali tomar um café ali em casa, rapidinho, que eu quero conversar com você. Repreende, Senhor. E Priscila, como uma mulher de classe, e temente a Deus, inteligente, que tinha tido uma vil e vital participação no ministério de Paulo, chama Apolo. Mulheres também podem e devem exercer
o ensino correto das Escrituras e usadas no reino de Deus para louvor da glória do Senhor. Se você, homem, que se diz discípulo de Cristo, encontra uma mulher bíblica, uma mulher que você vê vida de Cristo, vida devocional, devoção na vida dela, e você foi exortado por ela, sinta-se feliz. Sinta-se bem-aventurado, sinta-se agraciado. E eu não falo só de mulher no sentido da sua esposa, mas de uma mulher que esteja sentada aqui e possa ensinar algo para nós. Essa mulher era Priscila. E eu estou lendo um livro com a minha esposa, que vai falar da esposa do Jonathan Edwards, Sarah Edwards. Enquanto ele pregava, ela tinha que ficar em casa para cuidar dos seus 11 filhos. Mas não só isso, cuidar de todas as tarefas. E naquele período, em 1750, os pastores que chegavam, que eram viajantes, eram hospedados. Ainda bem que a gente não vive nesse tempo. Os pastores que chegavam naquela cidade, se não tivessem uma hospedaria decente, eles eram obrigados a ficar na casa do pastor. Então, passou muita gente na casa do Jonathan Edwards, só que tinha pouco contato com ele, e tinha mais contato com a sua esposa, Sarah Edwards. E um desses caras é o famoso Samuel Hopkins. E certo dia, passado-se ali um período, Sarah chegou para ele e falou bem assim, eu notei, você já está aqui faz um tempo, então você já é de casa. E eu notei que você não está muito bem. Aí ele pega e fala bem assim para ela, realmente, eu sou um jovem pastor, eu estou desorientado, estou distante de Cristo, e não sei o que fazer da minha vida. Ela falou assim, eu orei por você desde o dia que você entrou aqui nessa casa. E eu tenho algo para te dizer. Seja forte e corajoso, porque Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Ela não estava num púlpito. Ela não gritou no Instagram. Mas ela falou pessoalmente. Priscila não se levantou para corrigir Áquila, enquanto ele estava falando fervorosamente acerca de Jesus Cristo. Ela o convida à sua casa e o ensina, Lucas vai dizer, o ensina com mais exatidão o caminho de Deus. Se você quiser saber qual livro é Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. Ela ensinou em secreto, mas o seu resultado foi visível para todos que acompanharam tanto a vida de Apolo, quanto no caso de Sarah Edwards, a vida de Samuel Hopkins. E sabe o que ensina para mim e para você? Que precisamos ser ensináveis. É por isso que precisamos ser pessoas ensináveis. Não aquele que sabe de tudo. Não aquele que, olha, agora eu já atingi aqui o nível Master Blaster do conhecimento e eu só aceito agora uma palavra vinda do próprio Deus. Uma transfiguração assim de Elias e Moisés novamente, aí eu aceito falar. Caso contrário, não venha falar comigo. Isso é soberba. E parece que está escrito em algum lugar que alguém rejeita o soberbo. Um discípulo de Cristo, um discípulo de Jesus, ele é ensinável. Ele se deixa ensinar. Apolo ouve Priscila e Áquila, e isso gera resultado a seguir. O texto mostra isso. A instrução correta fez com que aquele homem, agora com o ensinamento correto acerca do Evangelho,
partisse dali com toda a sua aceleração, com toda a sua fervorosidade e com todo o seu ensino correto na cabeça. Coração pulsando. É assim que é definido Apolo. Para falar das verdades do Evangelho, daquelas verdades que ele havia sido corrigido. E essa mudança foi tão notória na vida de Apolo que o que acontece? A igreja de Éfeso envia carta para os de Corinto. Recebe aí esse cara, pedindo para os líderes receberem ele em Corinto, Apolo. E as Escrituras vai dizer que ele auxiliou e foi muito útil, ensinando corretamente e provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Além de ser um evangelista eficaz, era um pastor para aquela igreja de Corinto. Nós sermos ensináveis trará resultados, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que nos cercam, na vida do reino. Imagina se Apolo, que veio de Alexandria, é como o cara vir de, eu não sei nem falar esse nome, Harvard, e eu chegar aqui de Itabaiana e falar pro cara, amigão, vem cá que eu quero te contar um negócio. É mais ou menos nessa pegada. Apolo estava falando com os montadores de tenda, com o fazedor de tenda. Dava dinheiro, mas na questão da eloquência, na questão da sabedoria, do saber, da ciência, não era tanto como o próprio Apolo. Você viu o resultado de ser ensinável? Você viu o resultado de você ser um discípulo de Cristo que é ensinável? De muitas vezes, pessoas mostrarem não só que a sua pregação, mas que nós esquecemos que como discípulos de Cristo, nós pregamos com a vida, a nossa pregação está errada. Ô mano, tu disse que é discípulo de Cristo? Vem cá que eu quero te falar um negócio. A gente vê algumas coisinhas que é engraçada na internet, mas ela é realidade, né? A gente vê aquele meme lá, né? Quem é ovelha não pode pedir, não pede para a ovelha mandar foto sem lã. Esse tipo de coisa, né? Sabe o que é isso? As nossas atitudes vai ensinar a outros quem é o Cristo que está na nossa vida. Vocês não são discípulos do Wesley e do Gil, vocês são discípulos de Cristo. Eu e o Wesley, nós somos discípulos de Cristo. As nossas atitudes, a nossa vida, diz respeito a Ele. E vai mostrar o que nós pregamos acerca dEle. A gente vinha conversando. Não é fácil a gente vir aqui montar, e não é fácil para vocês também escutar a gente. E parece que a gente levou uma surra quando sai daqui. Porque não é a nossa palavra que tem poder. É a palavra de Cristo que tem poder. Apolo vai dizer que por meio das Escrituras, ele provava que Jesus é o Cristo. Por meio das Escrituras, e as Escrituras estão nos mostrando hoje que nós devemos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Que dão exemplo, que são ensináveis, que são amáveis, que cuidam uns dos outros, que prestam contas. E não tem jeito, isso é demonstrado na vida da igreja. E não é só com inchamento, mas é com um crescimento dado pelo próprio Deus. A gente vai ver isso em Corinto.
Você vai ler as cartas de Coríntios, que Paulo, inclusive, refuta, e Apolo também não entra na briga da divisão. Quem prega melhor, quem fala melhor, uns é de Apolo, outros é de Paulo. Paulo e Apolo não entram nessa. Paulo vai falar, eu preguei, Apolo regou, e Cristo e Deus deu crescimento. Mas eu gosto mais do Wesley. Mas eu gosto mais do Gil. A gente prega. Daqui a pouco eu gosto mais do Alan. Recebe aí, irmão. A gente prega a Cristo e Ele vai dar o crescimento. Se as pessoas do seu trabalho, se as pessoas que estão em volta de você verem Cristo na sua vida, eles vão querer vir aqui, não para PIB de Cubatão, mas para conhecer quem é esse Cristo que faz diferença na minha e na sua vida. Não a placa, mas a minha vida. A nossa vida é um letreiro. A gente é um letreiro ambulante. Seja um letreiro de coisas ruins, seja um letreiro de coisas boas. Para a gente concluir, eu quero concluir com a frase de Tomás de Kempis, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que compreende o que seja amar a Jesus e desprezar-se a si mesmo por amor de Jesus. Por esse amor deves deixar qualquer outro, pois Jesus quer ser amado acima de tudo. O amor da criatura é enganoso e inconstante. O amor de Cristo é fiel e inabalável. Apegado à criatura, cairás com ela, que é instável. Abraçado com Jesus, estará firme para sempre. A imitação de Cristo. Se imitarmos a Cristo, estivermos abraçados com Ele, estaremos firmes para sempre. O que tudo isso tem a ver com a gente? Como a gente aplica nos dias de hoje para nós? Paulo, desde o início, mostrou com a sua vida ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o resultado está na sua trajetória até aqui. Eu achei interessante de começar uma conversa de quem nos visita, e é uma dica para vocês, de você abordar alguém aqui, perguntar bem assim: me conta a sua história. Quem é você? Não da onde você vem, mas tipo assim, conta para mim a tua história. Quem é você? Nós temos uma história. As pessoas têm uma história. Nós vimos a transformação de Paulo e como ele se transformou no verdadeiro discípulo do seu mestre. Nós somos capazes de ser como nosso mestre? As Escrituras dizem que sim. Não nos atributos não comunicáveis, impecabilidade, essas questões, mas na prática. O lava-pés, quando ele fala, assim como eu faço, vão vocês e façam também, é justamente isso. Vocês podem. Vocês conseguem fazer isso. Essa parte vocês conseguem me imitar. Nós temos sido como Cristo ensinou a gente a ser. A gente consegue falar a frase de Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E gente, só para lembrar, tá? Era um pecador, era um homem comum, igual eu e você. Sofria as mesmas tentações. Galera queria matar, galera caluniava. Ele relata em 2 Timóteo, traído pelos próprios irmãos, e aí quando fala irmãos, é irmãos em Cristo. Tudo aquilo que às vezes a gente lamenta. Mas o Wesley foi falso comigo. Paulo fala: filho, eu estou aqui preso.
Já vão me decapitar daqui a pouco. Ó. Daqui a pouco bate o sino aqui para me decapitar. Eu não estou lamentando. A gente consegue ter essa maturidade de discípulo de Cristo? A gente não pode sair daqui como se nada tivesse acontecido. Como se essas palavras, não minha, mas das Escrituras, não fizessem diferença nenhuma nas nossas vidas. Eu conversava com ele, falava acerca do como impactou para mim que Deus cuidava. O Senhor que cuida, o Deus que cuida. Ficou a semana inteira na minha cabeça, o Deus que cuida, o Deus que cuida. E hoje é o Deus que deseja que sejamos discípulos verdadeiros dele. Verdadeiros discípulos. A obra de Cristo vai ser manifestada através da minha e da sua vida quando a gente for verdadeiro discípulo de Cristo. Nós temos sido ensináveis, mansos, exemplos a outros, prestadores de contas e fiéis ao próprio Cristo. Pastor, o senhor não conhece o meu trabalho. Você não conhecia os chefes da sinagoga que estavam toda hora querendo arrumar treta para quebrar Paulo, porque ele pregava do evangelho. E tomava chicotada, e tomava pedrada, e o cara toma pedrada, imagina que o cara cheio de pedrada, ainda levanta, volta para dentro da cidade, pega as coisas para ir embora. Porque você não conhece a minha faculdade. Aí eu respondo, porque você não conhece as Escrituras. Porque um verdadeiro discípulo, que tem contato verdadeiro com as Escrituras, ele não é vencido por nenhuma circunstância. Para terminar, um teólogo contemporâneo diz o seguinte: se a sua escolha for pelo discipulado, é porque algo mais encantador que o espelho cativou a sua alma. Por isso, o discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas. Não, obviamente, por quem somos, mas por quem imitamos. Que Deus nos ajude a espalhar o reino, sendo bons imitadores de Cristo e levando Ele a outras pessoas. Amém? Senhor, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. A palavra que rasga os nossos corações, rasga a nossa vida. Senhor, me perdoa se eu não tenho sido um fiel discípulo do Senhor, Pai. Transforma cada dia a minha vida ao ponto da igreja e das pessoas que me rodeiam ver Cristo na minha vida. Porque não podemos ser só discípulos de palavras, ó Pai. Mas precisamos ser discípulos de ações. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que possamos entender que a obra missionária é espalhada através do nosso testemunho. Através do discipulado. Treinando, enviando e fortalecendo vidas. A começar em mim, Senhor, capacita. E abrange a todos aqueles que me ouvem, seja online, seja aqui presencial. Que os nossos corações sejam incomodados e impactados pelo aquilo que a Tua palavra mostra para nós que foi feito, ó Pai, com grandes homens e mulheres das Escrituras, que eram pecadores como nós, mas que tinham a vida devotada ao Senhor e à Tua palavra, e essa era a diferença. Que possamos nos encher de Ti, ó Pai. Que o espelho já não seja mais uma realidade na nossa vida onde a gente fica se admirando, mas que a gente olhe para as Escrituras e admire o Cristo que morreu por nós, que deu a vida e nos ensina como caminhar, ó Pai.
Cuida de nós, Senhor. E fica conosco. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém.